direitinho. Aí consegui mexer. Aí do computador você mostra a aula. Quando tem internet na sala lá, você pode conectar direto no YouTube. A todo mundo tem lá. Esse aqui oração e apresentação. Bom dia, estou acostumado a falar boa noite, né? Bom dia a todos. Bom dia. Sejam bem-vindos ao Lar Dom Inácio. E hoje nós temos o prazer, né, de apresentar os senhores o Dr. Paulo César Frutuoso, que vai trazer palavras abençoadas para cada um de nós e uma grande comprovação de que existe vida além dessa vida. Então, de coração, queremos agradecer a presença do Dr. Paulo aqui conosco. É muito carinho, é muito amor. Para nós aqui da família do Lar Dom Inácio, é um momento muito importante de ter tão grande para nós uma sumidade aqui presente. Dr. Paulo, seja bem-vindo e uma salva de palmas para você. Antes de nós começarmos um pouquinho, eu ia pedir a todos para que começássemos com uma oração, para que a proteção divina dos bons espíritos se façam presentes. Então vamos elevar o nosso pensamento ao Criador, ao divino arquiteto do universo, pedir hoje, com todo carinho, a presença da falange espiritual de Frei Luís. Pedimos a proteção da falange de Santo Inácio de Loyola e de São Francisco Xavier. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Pois vós sois o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Não, tá. Só prefere uma questão. Eu só preferi isso. Pronto. boa noite a todos. Boa noite. Imensamente muito grato e honrado pelo convite de nós aqui estarmos, trazendo um pouco das informações que nós fomos acumulando, por enquanto, ao longo de 47 anos. Eu tenho 50 anos de formato como médico e cirurgião. Há 47 anos eu ingressei nessa história. E eu costumo sempre dizer por que ingressei nessa história. Eu nunca pensei em escrever, nunca pensei em ser palestrante sobre o assunto que agora estamos palestrando. Mas em 1974, começaram a ser colocados à minha frente determinados fenômenos
que eu tive que tomar uma grande decisão. Ou eu me volto para a esquerda, e nada disso está acontecendo na minha vida. Alguém aqui teria coragem de se entregar anestesiado às mãos de um cirurgião que confessa acreditar em fantasmas? E se esse cirurgião disse que acredita em fantasma coberto por lençóis? Não, esse camarada não pode ser cirurgião, esse cara é um alucinado. Não vou me entregar anestesiado às mãos dele. Ou então eu volto para a direita e vou buscar na história e na ciência se alguém tinha visto o que eu estava vendo. E quando me voltei para a direita, fiquei assim, estarrecido em perceber que até prêmios Nobel de Medicina tinham visto tudo que eu estava vendo, tinham pesquisado, tinham testemunhado e concluíram que tudo acontece, que tudo é verdade. Não sabemos explicar ainda detalhadamente como acontece, nem tal fenomenologia não pode ser ainda repetida em laboratório, mas acontece. Bem, as duas personalidades que mais me influenciaram na estrada que eu estou são essas. Frei Luís, que eu acredito que todo mundo aqui conhece, um frade franciscano alemão que veio para o Brasil na primeira metade do século XX, se radicou aqui em Petrópolis, onde realizou tamanhos prodígios que acabou sendo considerado um verdadeiro santo. Até onde eu percebo, os prodígios que aconteciam com Frei Luís estavam relacionados à sua mediunidade. O Frei Luís era um ostensivo médium. E aqui, o maior nome que eu conheci na atual encarnação, Luiz da Rocha Lima, químico industrial, fundador do Lar de Frei Luís em 1947. E profundo estudioso dos fenômenos da mediunidade, da ciência da mediunidade, e de quem eu procurei extrair os máximos de conhecimentos ao longo de 20 anos com os quais convivi com ele. Vejam que aí está o maior centro espírita do Rio de Janeiro, o Lar de Frei Luís. Está tendo reunião lá agora. 3, 4 mil pessoas devem estar presentes. E o maior centro espírita do Rio de Janeiro é comandado por entidade católica. Ainda assessorado por outras entidades católicas, como Padre Isabel, Frei Leonardo, Frei Beneditino Kelly, de onde deduz-se facilmente que nós é que nos dividimos em evangélicos, em católicos, em espíritas, em protestantes, em judeus, em ateus, porque para o tal governador planetário, não é? Cristo planetário, Jesus, e para o Criador, evidentemente, essas divisões não existem. Nós é que nos dividimos. Nós somos aqui na Terra um único rebanho conduzido por um único pastor. E nós somos 22 bilhões de espíritas, 8 bilhões encarnados. E as palavras dele são muito claras. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Então, nós estamos no caminho da perfeição. Evidentemente, essa velocidade de aperfeiçoamento vai depender de cada um pelo nosso livre-arbítrio. Podemos ir mais rápido ou mais lento, mas todos nós estamos condenados à imortalidade e à perfeição. Doutor Paulo César, o senhor fala com muita firmeza nessas convicções. O senhor adquiriu como? Vocês vão entender como que eu adquiri. Não foram porque líderes religiosos me disseram não. Nem foram porque entes queridos como pai e mãe me disseram não. Vocês estão olhando, sabe para quem? Principalmente quem está aí atrás. Tomara que vocês estejam me vendo. Vocês estão olhando para um Tomé moderno. Vem cá, Tomé. Bota as mãos aqui na perfuração dos cravos que me pregaram na cruz. Bota a mão aqui na perfuração da lança do Longinos que atravessou meu tórax e chegou até o meu coração. Aí Tomé acreditou. Então eu sou um mal-aventurado, porque eu precisei ver para crer. Então, se eu estou aqui, aí está ao longo da nossa apresentação, principalmente com imagens, por que eu estou aqui? Sou um torturado pela curiosidade científica, um torturado pelo fenômeno vida, de uma complexidade assustadora. E isso acontece com todo médico, com todo profissional de saúde. Um desses exemplos do que eu estou dizendo é o seguinte: nós temos 7 octilhões de átomos compondo os nossos corpos. 7 vezes 10 elevado a 27. Se nós pegarmos o núcleo de um átomo e colocarmos do tamanho de uma ervilha, e colocarmos essa ervilha, por exemplo, no centro do gramado do Maracanã, o primeiro elétron vai girar por fora do estádio. Claramente a física está me dizendo que nós somos constituídos por espaços vazios. Se eu eliminar todos os espaços vazios dos átomos que estão no meu corpo, vai sobrar somente um resíduo,
na palma da minha mão, provavelmente de matéria ou de energia. Então, se eu sou constituído por espaços vazios, onde é que está o meu pensamento? Onde é que está a minha consciência? Onde é que estão os meus sentidos, como o amor, a ternura, a saudade? Nos neurônios, nas secreções, tudo isso é constituído por espaços vazios. Percebam que a ciência está sendo empurrada na direção de acreditar em algo além da matéria tangível. E nós acreditamos que isso existe. Tanto que nós estamos reunidos aqui no domingo pela manhã. Outra tortura dos nossos cientistas são as chamadas complexidades irredutíveis. Toda vez que eu falo em complexidade irredutível, eu coloco esse desenho de um cartunista americano chamado Rube Goldberg. A coqueluche da garotada americana na década de 30, de 40, do século XX. Ele queria, por exemplo, criticar os impostos americanos, que eram extremamente altos. Ele não ia para o meio da rua com a trombeta. Ele fazia um contribuinte sentar em cima de uma almofada de ar. Quando ele sentava, a almofada despejava um ar na direção de uma bola de gás, que se aproximava de uma vela, evidente que a bola vai explodir, e vai espantar um cachorro que está amarrado a uma gangorra, onde tem uma bola de boliche. E cai em cima de outra gangorra, lança os impostos americanos ao ar, que se chocam com um chuveiro, na haste oposta onde tem um regador, que despeja água em cima de uma planta, na qual, em uma das suas folhas, está montada uma mecânica que rouba a carteira do contribuinte. Por que isso é considerado como uma complexidade irredutível? Porque eu não posso tocar em um detalhe desse desenho, porque senão o objetivo não é alcançado. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, tudo que está acontecendo agora no universo, na natureza, no multiverso, são constituídos por complexidades irredutíveis. Por que vocês estão me vendo? Porque os fótons da luz estão batendo no meu corpo, estão indo na sua retina. E quando a sua retina é alcançada por esses fótons, é desencadeada uma cadeia de reações químicas que levam a minha imagem a ser formada no seu cérebro. A primeira reação química demora 1 picosegundo. O que é 1 picosegundo, doutor Paulo César? 1 segundo dividido em 1 trilhão de partes. Trilhão. A mesma coisa acontece com o tato, a olfação, a deglutição, a embriogênese, a resposta anafilática, tudo são complexidades irredutíveis. E se você vai para o espaço, tudo é complexidade irredutível. Por que a Lua está girando em volta da Terra? Isso tudo obedece a leis universais. Então, isso tudo não pode ser obra do acaso. Eu coloquei ali um exemplo com o Rube Goldberg de que, umas 10 etapas, tudo que está acontecendo na natureza é formado por milhares e milhares e milhares de etapas, das quais eu não posso tocar em um átomo, não posso tocar em uma partícula subatômica, porque senão o objetivo não é alcançado. Toda vez que eu coloco isso perante a plateias eruditas, como hoje, uma questão surge inevitavelmente na mente de alguém. Bem, se existe um planejamento inteligente para tudo isso, para a vida, por que é que nós adoecemos? Então, eu me considerava, antes de ingressar nessa estrada, aqui, ó, nessa encruzilhada. E a encruzilhada estava formada pelas religiões e pela ciência. As religiões estão me levando somente até a fronteira da morte. Estão me conduzindo a ter um bom comportamento. Olha, você não deve roubar, você não deve matar, você não deve prestar falso testemunho, tudo aquilo que nós sabemos. E, de alguma forma, me convenceram que eu continuarei vivo depois que atravessar a fronteira natural da morte. Mas nada. Que espécie de corpo eu vou ter? Não sei. Vou necessitar de algum alimento? Não sei. Criança continua crescendo? Não sei. Idoso rejuvenesce? Não sei. Cego volta a enxergar? Não sei. Paralítico volta a andar? Não sei. Vou poder estudar, trabalhar? Não sei. Nada. Se eu me volto para a ciência, tudo é obra do acaso. Eu sou cirurgião oncológico. 50 anos. A maior parte dos pacientes que eu opero são cancerosos. O câncer, para a ciência, é uma obra do azar. O canceroso é um azarado. Uma em única dos seus trilhões de células sofreu um conjunto de mutações que levou à transformação maligna. Bom, então eu estava aqui. Como é que eu vou sair dessa encruzilhada? Só havia uma solução. Alguém vai ter que voltar do outro lado e me contar essa história. Agora, não é voltar do outro lado através de uma manifestação mediúnica, não. De uma incorporação, de uma evidência. Não, eu quero saber se alguém vai voltar com seu corpo reconstituído como era e me contar
o que é que eu estou procurando e me explicar o que é que eu estou querendo saber. Alguém já voltou? Já. Qual é o médico que vai acreditar que isso seja possível? Olha, chicotearam o nosso amigo aqui quase até a morte. Não satisfeitos, pregaram ele numa cruz, com uma coroa de espinhos enterrada na cabeça. Hein? E parece que os espinhos iam até a calota craniana. A dor deve ter sido insuportável. Não satisfeitos, ainda passaram uma lança no seu tórax, que chegou até o coração. Ele mesmo reconhece que desencarnou. Senhor, em suas mãos coloco o meu espírito. Os seus entes queridos e amigos recolhem seu corpo, colocam dentro de uma gruta hermeticamente fechada no calor do deserto. Passam-se 3 dias e ele aparece com o corpo completamente reconstruído. Qual é o médico que vai acreditar nessa história? A não ser que nós tenhamos respostas lógicas e racionais. Então nós vamos dar um tempo para assistir uma cerimônia de casamento, de batizado, fúnebre. Acabou. Então essa é a mais importante ocorrência evangélica. Se Jesus não tivesse reaparecido depois de tudo que sofreu, eu acho que praticamente tudo que ele pregou e ensinou iria para o túmulo com ele. Bom, então o que foi colocado na minha frente? As transposições universais e a materialização de espíritos. Todos nós vamos desencarnar. O que eu acho que vai acontecer? Eu acho não, pelo menos pessoalmente eu tenho certeza. Uma separação entre 2 componentes. Um físico que aqui ficará e se degradará, e os átomos e as moléculas entrarão na constituição de outros corpos orgânicos e inorgânicos. Mas eu tenho um segundo componente, espiritual, energético, vital, transmissor de vida a este corpo e imortal. Vou viver para sempre. Que ingressa até onde eu penso, num universo paralelo ao nosso. Universo paralelo ao nosso, que é o que as religiões chamam de plano espiritual, plano astral, plano celestial, isso para mim tudo hoje é sinônimo. Sob condições especialíssimas, raríssimas, perigosíssimas, em toda a história da humanidade, e com manipulação de tremenda quantidade de energia, quem está nesse universo paralelo pode ir lá se teletransportar e durante alguns momentos se materializar. Bem, principalmente tais ocorrências direcionadas por inteligências que fogem à nossa imaginação são permitidas para 2 objetivos. Primeiro, atendimento médico, o mais importante de todo, de pacientes graves que a nossa medicina pouco pode ajudar. Porque quem mais se teletransporta e se materializa são espíritos médicos, executando uma medicina ultra evoluída em relação à nossa. Segundo, menos importante, lampejos, relâmpagos, do que será a medicina mediúnica do futuro. Os médicos já são médiums, sem perceberem. Nenhum deles está sozinho, nem os que em isso não acreditam. No futuro serão ostensivos médiums. Não chegou o momento, mas até onde eu cheguei como convicção inabalável, é o que eu estou mostrando para vocês. Bom, na hora que eu me voltei para a direita, olha só o que eu encontrei. Grandes nomes da ciência, grandes nomes da história. Vou pegar um aqui. Camille Flammarion, o maior astrônomo da França, até hoje cultuado pelos franceses. Arthur Conan Doyle, médico, escritor, criador do personagem Sherlock Holmes. Alfred Russel Wallace, elaborador da teoria da evolução junto com Charles Darwin. Só tem fera. E nesse conjunto de feras eu posso selecionar 4. Alex Carrel, Prêmio Nobel de Medicina de 1912, por ter descoberto as substâncias anticoagulantes. Graças ao trabalho dele, pode ser transfusão sanguínea, pode ser transplante de órgão. Milhares de vidas estão sendo salvas. Charles Richer, Prêmio Nobel de Medicina de 1913. Foi ele que descobriu a resposta anafilática. William Crookes, um dos maiores físicos da história, descobridor dos raios catódicos, do elemento radiante da matéria, do elemento talho, vai por aí fora. E olha só quem que eu botei. César Lombroso, pai da medicina forense ou judicial. Qual é o denominador comum dessas feras? Olha, todos eles estudaram determinados indivíduos, ditos médiums de efeitos físicos, que entram em transe profundo. Esse transe profundo está decorrente da produção de grande quantidade da melatonina, o hormônio do sono, produzido pela glândula epífise ou pineal. E quando estão nesse estado de sono profundo, começam a expelir pelos orifícios naturais do corpo um fluxo energético, um fluido energético presente em todo ser vivo,
em nós, nos animais, nos vegetais, e que foi batizado por Charles Richer com o nome de ectoplasma. É com essa energia que o espírito pode se teletransportar de lá para cá e durante alguns momentos se materializar. Se alguém está escutando isso pela primeira vez, saibam que, se tivesse um espírito materializado aqui, todo mundo ia ver, e não somente os médios videntes. Se ele pegasse esse microfone e falar, todo mundo ia ouvir. Ele está materializado. Se alguém fotografasse ele com o telefone, ele ia aparecer. Então, ele está materializado, está impressionando até chapas fotográficas. Então, foi isso que foi colocado na minha frente. Bem, então eu passei a ter uma convicção racional inabalável de que não existe morte. Porque se esses espíritos passaram por aqui em corpos semelhantes ao nosso, e morreram e continuam vivos, é o que vai acontecer comigo. É o que vai acontecer com todos nós. Estão reconhecendo esse médium aí? Eu quero que eu apresente ele a vocês. Vocês estão vendo Francisco Cândido Xavier, ao lado de um desses médiuns, em transe mediúnico, expelindo o ectoplasma, principalmente pelos orifícios naturais do corpo, boca, nariz e ouvido, e através dessa energia, a materialização de Irmã Josefa. Vocês estão vendo a materialização de uma entidade feminina através de um médium masculino. Certo? Então, isso me ajuda a compreender determinadas passagens evangélicas, como, por exemplo, no Monte Tabor, Moisés e Elias ao lado de Jesus. Moisés já tinha morrido há mais de 1.500 anos. Elias há mais de 800 anos. Eles aparecem ao lado de Jesus no Monte Tabor. Alguém aqui presente, alguém aqui, diante de uma imagem dessa, conseguiria dormir? Será que eu estaria exagerando em colocar como hipótese que ele estaria acompanhado por 2 ou 3 médiuns de efeitos físicos? 2 deles em transe profundo? A passagem evangélica diz que os 3 estavam sonolentos. No final, despertaram e os 3 viram a mesma cena. Então, eu acredito que ele estava acompanhado por 2 ou 3 médiuns de efeitos físicos e, através da sua energia ectoplasmática, os espíritos de Elias e Moisés se materializaram. Anjos com as suas vestes resplandecentes às portas do túmulo de Jesus. Com todas as mulheres que foram lá cuidar do corpo dele, vendo a mesma coisa. Não é só uma médium vidente. Uma das exigências físicas para que tal fenomenologia aconteça é a ausência de luz, porque os fótons da luz artificial natural afetam o ectoplasma, a entidade e o médium. Se você está na escuridão completa, como é que você vai ver uma entidade materializada? Porque quando ela sai da cabine onde fica o médium desmaiado, ela vem emitindo luz pelo seu corpo. Assim como acontece com pirilampo, com vagalume, com peixes abissais, com bactérias oceânicas. Não existe milagre, nem existe sobrenatural. Existem leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou. Existe o que ainda não é comum. O que ainda não é comum. De onde vem a energia? Provavelmente de algum médium de efeitos físicos da proximidade. Ou então, da desintegração atômica do corpo de Jesus. E ele eliminou ou exteriorizou uma energia assustadora. Eu vou mostrar para vocês, que eu não acredito em milagre. Então eu estou sempre com base em quem? Na ciência. E aí eu indago, qual a energia necessária à materialização de um corpo humano de 81 quilos? A provável massa física de Jesus. Isso foi baseado em quê? No Santo Sudário, estudado por cientistas. Olha a conclusão que eles chegaram. Olha, essa imagem, para ficar grafada nesse pano, só tem uma explicação. Esse corpo sofreu uma desintegração atômica. O corpo grafado no Santo Suário sofreu uma desintegração atômica. Atenção, essa energia está em vocês, hein? Se a matéria presente em 81 quilos de massa física fosse convertida em fótons, equivaleria à detonação de uma bomba de hidrogênio. Então, cada um de vocês tem uma bomba de hidrogênio. E essa bomba de hidrogênio ela pode corresponder a centenas de bombas atômicas que foram lançadas na cidade de Hiroshima. Claro que se soubesse como controlar tamanha quantidade de energia, eu ia acalmar o mar e o vento, pelo menos em volta de onde eu estivesse. Agora, para isso eu vou precisar de quê? Uma constituição genética adequada e de inteligência, que eu não tenho, mas Jesus tinha e tem. Segundo Emmanuel, os sistemas solares onde Jesus se desenvolveu nem existem mais. Alex, cadê você?
Como é que vai estar o seu conhecimento científico e tecnológico daqui a 100 mil anos? E daqui a 100 milhões de anos? E daqui a 100 bilhões de anos? E daqui a 100 trilhões de anos? Estou botando ele como exemplo, vai acontecer com todo mundo aqui. Eu sei o que vai acontecer com vocês. E comigo. Vamos adquirir cada vez mais conhecimento embasado na sabedoria. E vamos nos sentir cada vez mais felizes, porque vamos poder cada vez melhor praticar o bem em benefício do semelhante e da natureza do planeta que nós habitamos. Não adianta fugir, está todo mundo condenado aqui à perfeição e à felicidade inenarrável em linguagem humana na atualidade. Olha, eu agora é capaz de alguém sair daqui correndo, mas eu vou tentar, tá bem? Sabe para onde que eu vou levar vocês? Para dentro do santuário de materializações do lado de Frei Luís comigo. Primeira observação. Olha a estrutura que foi construída no meio de uma floresta, no alto de uma montanha, no bairro de Jacarepaguá, do Rio de Janeiro. Pergunta: para que isso foi construído? Segundo, quanto custou? A não ser que algo extremamente importante aí aconteça. O fato desse santuário estar no meio de uma floresta é importante para que os fenômenos de ectoplasmia aconteçam. Porque os médios videntes, principalmente meu pai, 50 anos, principal médio vidente do lado de Frei Luís, quando subiam na direção desse santuário, ele via biólogos, botânicos, técnicos, físicos, recolhendo a energia das folhas, dos troncos, das raízes, das flores, dos animais e carreando para dentro do santuário. 70% da energia vem do médium de efeitos físicos. Os outros 30% da natureza que envolve o santuário e da assembleia que acompanha o médium. Agora, atenção. Essa energia é sensível ao próprio pensamento, porque pensamento também é energia. Então, eu não posso entrar numa reunião dessa pensando nas contas que eu tenho que pagar amanhã, na festa que eu tenho que ir hoje à noite, no aborrecimento que eu tive ontem no meu lar ou durante a semana no meu ambiente de trabalho. Porque estarei criando brechas para que entidades, inteligências, que não têm a mínima intenção de que essas verdades cheguem à nossa humanidade, interfiram negativamente. Então, são reuniões perigosíssimas num planeta de provas e expiações. Eu estou falando que pensamento é energia. Atenção às senhoras e às senhoritas que me honram com a presença nesse domingo de manhã. Existe uma energia superior a tudo, que é do Criador, no multiverso, constituição dos infinitos universos. Mas tem uma segunda, a da prece da mãe pelos filhos. Não esqueça mais disso. E segundo Emmanuel, arromba as portas do céu, nada segura. Bem, então eu vou levar vocês comigo. Estão me reconhecendo aí? Estamos subindo, tá bem? E vamos chegar até a entrada da nave de materializações. Agora, nós vamos nos acomodar na escuridão completa? Claro que não. A luz que menos afeta o ectoplasma é a vermelha, que é a menos energética na constituição da luz branca. Então, nós vamos nos acomodar na luz vermelha. Atenção para o que vocês verão agora. Olha o tamanho do auditório. Se o espírito lá dentro daquela cabine, atrás de mim, se materializar e sair da cabine, materializada, todo mundo que está sentado aqui ia ver. Todos vocês estariam vendo a entidade. Ela está, estamos na escuridão? Estamos, mas ela tem luminescência própria. Ela tem luminescência própria. E de acordo com a evolução do espírito, mais luminescente é. Uma das experiências pelas quais eu passei, a entidade tinha uma luminosidade tão forte, chegou até próximo onde eu estava e se ajoelhou, que eu não consegui contemplar a entidade, tive que fechar os olhos e virar. Tamanha era a intensidade da luminosidade que se desprendia do seu corpo. E depois nós soubemos quem era. Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Então nós vamos nos acomodar aqui, atrás de mim 2 cabines, com 2 médios, e aqui nós vemos 1, 2, 3, 4 leitos e um quinto. Vamos levar 30 pacientes graves, 35, e eles serão colocados em grupos de 5 desses leitos, 5 a 5. Nessa cabine de acrílico, onde está o quinto leito, nessa cabeceira, o amigo de vocês ficou sentado durante décadas. Apagam-se as luzes, entramos em concentração, as cortinas se abrem, sai um ser
iluminado de dentro, a luminescência é tão forte que é possível ver o corpo do médium desmaiado no fundo da cabine. Então, são duas entidades diferentes. Cuida de um, de dois, de três, de quatro, entra dessa cabine, cuida do quinto e começa a conversar comigo de médico para médico, usando termos técnicos, que um mecânico de automóveis, que era a profissão do médium, não poderia utilizar. Agora se coloque na minha situação. Tenho, assim, condições de negar que tudo isso é verdade? Ou não? Bem, e aqui eu mostro um dos nossos médiuns, Ivan de Castro. Olha, desmaiado, olha o ectoplasma saindo pela boca e pelo nariz. Eu não entendo, né, como é que o Ivan conseguia respirar com a boca e o nariz entupido pelo ectoplasma. Sai de forma fluídica, pode sair de forma líquida, se plastifica e pode moldar o perispírito da entidade materializada. Ou então a entidade se apresentar exatamente como é, de acordo com a psicosfera da sala. Então, quanto mais pura a psicosfera, mais adequadamente semelhante à sua encarnação última, a entidade se apresenta. Agora, se a atmosfera ou a psicosfera não estiver adequada, sabe o que eles fazem? Não dá para entender, dá só para descrever. O André Luiz me diz que o perispírito do médium dele se desprende, a entidade se incorpora no perispírito do médium e se reveste com moléculas de ectoplasma e sai da cabine. Quando isso acontece, a entidade se assemelha ao médium e a tonalidade da sua voz também. E foi isso que levou, no final da década do século XX, início do século XX e no século XIX, no final do século XIX e início do XX, a suspeita de fraude, porque a entidade se assemelhava ao médium e a sua tonalidade de voz também. Então, tem explicação científica do porquê isso acontece. Bem, e agora eu mostro algumas dessas entidades materializadas. Vocês vão ver entidades absolutamente diferentes do médium. Estão tão materializadas que até aparecem na chapa fotográfica. Encoberta por mantos alvinitentes e luminescentes, que me levou a acreditar que as antigas histórias de fantasmas cobertos por lençóis têm origem nos fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos. Vejam que as duas fisionomias são diferentes. Então, nós temos duas entidades, e não uma. Até crianças se materializavam. Inclusive quem? Médicos. Então eu coloco, depois disso tudo, 4 reflexões aos que nos honram com a presença. E se o médico tivesse presente em uma reunião dessa? E se quem se teletransportasse e se materializasse fossem médicos, desencarnados? E se fosse possível o diálogo entre esse que ainda está encarnado e esses que se teletransportam e se materializam? E se tais diálogos se prolongassem por quase 40 anos? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Vou voltar para onde? Começar tudo outra vez? Sermão da Montanha, o assassinato de Jesus na cruz, a sua materialização e não a sua ressurreição do corpo. Eu acredito em ressurreição do espírito, do corpo físico não. Tudo isso aconteceu e precisa ser insistentemente relembrado. Só que eu não posso ficar algemado ao que aconteceu há 2000 anos atrás. Eu quero entender como. Eu quero entender como é possível você cuspir na terra e aplicar essa lama no corpo, no olho de um cego e ele voltar a enxergar. Será que foi saliva que saiu da boca de Jesus ou foi ectoplasma? Estão percebendo? Então nós começamos a ter assim informações lógicas e racionais de como tudo isso acontece. Bem, e aqui começou quando? 1978. Estão me reconhecendo aí? Passou por lá de lá, não vai procurar com essa careca aqui não, tá? Vou botar uma juba na minha cabeça. Então, aqui está a fotografia de Frederic von Stein, um médico materializado. Percebo que ele está com o lírio em suas mãos. Sabe por quê? Em homenagem, em agradecimento a Frei Luís, por todo o bem que Frei Luís fez a ele. Frei Luís cuidava aqui em Petrópolis do Jardim do Mosteiro e adorava lírios e violetas. E o lírio ficou como símbolo de Frei Luís para nós. Ele se materializou com um lírio em suas mãos.
Sabe quem foi? Frederic von Stein, cirurgião do exército nazista. Se aproximou do lado de Frei Luís porque no nosso educandário, com mais de 50 crianças, mais de 500 crianças, haviam judeus reencarnados, o ódio persistia. Judeus reencarnados. Só que caiu nas malhas do amor de Frei Luís, que também era alemão. E quando percebeu os equívocos que tinha cometido e que continuava, se modificou completamente. Mas ficou 10 anos sem se manifestar. Alex, ele se incorporava num médium, levava a mão ao ar e saudava Hitler em alemão. E falava em alemão incorporado no médium chamado Benayon, quando ele começou a se manifestar no lado de Frei Luís, em alemão, falava em alemão. Nós tínhamos um senhor austríaco que entendia o alemão e traduzia tudo que ele falava. Quando caiu na malha do amor de Frei Luís, 10 anos sem se manifestar. Quando voltou a se manifestar, o médium Gilberto Arruda, de efeitos físicos, já estava no Frei Luís. E, atenção, os maiores fenômenos ligados à ectoplasmia que eu pesquisei ao longo de quase 50 anos, no lar de Frei Luís aconteceram. Durante 60 anos. Aonde aconteceu isso? Em algum ponto da Terra, na história da humanidade. 60 anos com materialização de espíritos, com cirurgia de hiperfísica, daquela que ultrapassam o limite físico do corpo, com extração de peças cirúrgicas, inclusive algumas eu mesmo removendo do corpo do paciente, em questão de segundos, em questão de minutos. Que medicina absurda é essa? Mas aí existe. Eu presenciei e eu não estava sozinho. Então, esse é o problema. Ele saía, cuidava de um, de dois, de três, de quatro, cuidava do quinto e começava a conversar comigo. E ainda me chamava para acompanhar nos outros leitos com ele. Certo? Então, era dali que nós partimos. Tamanha foi a quantidade de informações que eu fui acumulando, que eu me via na obrigação de colocar isso em livros. Eu me via obrigado, eu não posso guardar isso para mim. A minha classe, a qual pertenço médica, 80% não consegue acreditar em nada, além da matéria tangível. Então, direciono a quem? A todos os interessados. A classe a qual pertenço. E, principalmente, sabe a quem? Aos jovens. Alec, mais inteligentes que eu, com uma evolução da inteligência mais rápida pela internet, pelo videogame e todas as ferramentas que nós sabemos. Peguem os nossos testemunhos e levem para frente. Não foi o que aconteceu com os discípulos de Jesus? Eles não entendiam nada do que Jesus fazia. Mas se não fosse pelo seu testemunho, nós nem saberíamos que ele existiu. Estou colocando o que eu vi em livros. Então, cheguem os mais preparados e levem à frente. Bem, aí está o médium, aí está o livro, e aí a minha vida virou um furacão. Se eu não tivesse escrito nada, você nem saberia o que existe. A Face Oculta foi traduzida para o alemão, foi traduzida para o inglês, foi traduzida para o francês, para o italiano, para o espanhol. E aí eu comecei a ser levado para tudo quanto é parte do mundo, para falar até em faculdade de medicina. Tamanha é a necessidade de informação. Nós precisamos de informações lógicas e racionais. Então, a salvação da humanidade está na aproximação das religiões com a ciência comprovando que o que as religiões pregam é verdade. Em que se baseia esse livro? Diálogos entre um médico encarnado e outro desencarnado, materializado pela ectoplasmia. Eu vou mostrar algumas perguntas que qualquer médico faria na minha situação, na minha posição. Olha a pergunta que eu fiz. Frederic, eu vejo você com frequência agir nos doentes que estão levados a seus cuidados longe da área onde está a doença. O paciente está com câncer no estômago, Frederic está atuando no tórax. O paciente está com uma isquemia coronariana no coração, está faltando sangue, ele está agindo no abdômen. O paciente está com tumor no cérebro, ele está agindo no tórax. Por que ele não age na área onde está a doença? Vou mostrar a resposta que ele deu e não vou fazer comentário nenhum. A preocupação do enfermo sobre a região ou órgão que ele sabe estar doente dificulta a nossa atuação. Desviamos, então, sua atenção para outra área, mas, na realidade, confeccionamos um túnel de ectoplasma até a zona verdadeiramente doente e aí realizamos o procedimento necessário. É isso que os médicos do futuro vão fazer? Como você e outras entidades conseguem visualizar o interior dos corpos dos pacientes trazidos para tratamento, Frederic?
eu vejo o interior dos corpos como se pele ele não possuísse. Então você tem visão por transparência? Visão por raio-x? Tenho. Sua visão natural? Sim. Escuta aqui, e como é que você consegue distinguir uma célula sadia, normal, de uma cancerosa? Olha, eu distingo as células pelas suas vibrações e também as suas colorações, que são diferentes uma da outra. Então, peraí, tu tem visão por transparência e tem visão microscópica? Você está vendo célula? Sim. Você vê a célula vibrar? Sim. É essa vibração que nós utilizamos num exame tecnológico médico chamado tomografia por emissão de pósitrons. Pósitrons são elétrons com carga positiva. Nós já estamos usando a antimatéria no escrutínio do corpo humano. Daqui a pouco a nossa tecnologia médica estará tão sensível que vai detectar a existência do espírito, a separação dos dois componentes no momento da morte. Bom, Frederico, presta atenção. Você vê uma célula. Agora, você consegue ver estruturas intracelulares, as organelas intracelulares? Resposta do Frederico, sim. Para os nossos biólogos verem organelas intracelulares, precisam de microscópios que aumentam a imagem do objeto em até 500, 1000 vezes. Ele, com a visão natural dele, vê. E outra coisa, ele fazia isso também incorporado no médium. Se o corpo do médium é semelhante ao nosso, então, de alguma forma, alguma diferença genética entre o médium e o meu corpo deve haver, para que isso aconteça. Então, nós estamos no caminho. Frederico, você consegue ver átomo e partículas subatômicas? Eu ainda não, mas espíritos mais evoluídos que eu, sim. Para os nossos físicos verem átomos e partículas subatômicas, precisam de microscópios ditos de tunelamento quântico, formam túneis de elétrons que aumentam a imagem do objeto em até 100 milhões de vezes. Não chegou o momento, porque se todos os médicos tivessem esses sentidos, todas as empresas que fabricam os instrumentos que nós utilizamos para diagnóstico e tratamento dos pacientes fechariam suas portas. Nós causaríamos uma multidão de desempregados. E outra coisa, essa energia existente em cada ser vivo não pode ser ainda por nós manipulada. Vocês acham que se alguém me der uma bofetada na face direita, eu vou entregar a esquerda? Não, eu vou direcionar contra ele uma bomba de hidrogênio. Não vai sobrar nem pelo espírito. O que um terrorista não faria com o domínio dessa energia? Então, nós somos os trabalhadores da última hora. Essas revelações estão sendo colocadas no nosso colo. E nós estamos sendo observados por conhecidos, por amigos, por parentes. Estão nos observando. Por que esse camarada acredita no que acredita? Eu não tive como voltar. É aquilo que eu falei no início. Não foram líderes religiosos que me contaram, nem entes queridos. Eu vi. Eu converso com espíritos. Conversei durante 40 anos. Não tem como voltar. Por que os pacientes submetidos a cirurgias hiperfísicas não acusam dor durante o tratamento? Olha uma cirurgia hiperfísica. Ele não está materializado, mas está super incorporado no médium. Desnudo da cintura para cima. Olha o sangramento. E eu estou do lado. Paulo César, você está vendo algo ser extraído do corpo? Estou. Pega e puxa. Eu mesmo pegava com a mão e puxava. E outros colegas também. Frederico, você tem visão microscópica. Por que tem que sangrar? Você não pode poupar os vasos sanguíneos do paciente, os capilares? Posso. Por que você deixa sangrar, sujar a roupa do paciente, o lençol da cama? Para aumentar a fé do doente e a sua. Olha, eles não sentem dor porque os nossos anestesistas sabem como estimular os neurônios do paciente a produzir substâncias chamadas endorfinas e encefalinas. Isso foi descoberto na década de 70 do século XX pelos nossos biólogos em camelos e dromedários no deserto do Saara, mastigando espinhos de frutos espinhosos, sangrando da gengiva sem sentir dor nenhuma, e ainda apanhando no condutor. E acabaram encontrando essas substâncias. Estão nos nossos neurônios. Algumas endorfinas, entendo como morfina interna, apresenta uma capacidade anestésica até 200 vezes maior do que qualquer morfina que você compra no mercado. Com uma vantagem, não leva à dependência química. Então, não existe milagre. Eles estão usando uma ciência também. Então, essa ciência vai se aproximar da religião, comprovando que o que a religião prega é a verdade, salva a humanidade. Por que pacientes submetidos a cirurgias hiperfísicas não desenvolvem infecções? Os primeiros fenômenos que acontecem nas reuniões são clarões tremendos vindo da energia.
radiações ultravioletas que esterilizam o ar da sala. Então, eliminamos o micro-organismo da sala com radiações ultravioletas. De onde vem? É proibido, nas 72 horas que antecedem, a ingestão de carne de mamíferos e de aves. Eu não posso comer uma carne de boi, de vaca, de porco, nem de galinha. Porque os nossos irmãos menores, quando são sacrificados, a sua carne fica impregnada de compostos barônicos nocivos que contaminam o meu ectoplasma. Entro numa reunião dessa, contamino o ectoplasma, impedindo o tratamento de quem? Dos doentes. Estou cometendo um crime de lesa espírito. Agora, o peixe é permitido. Sabe por quê? O cardume tem um perispírito coletivo. Por isso você bate na água com uma vara, o cardume inteiro se volta para um lado ou para o outro. Quando você tira uma unidade desse conjunto, o sofrimento é muito menor do que acontece com o boi, com a vaca, com o porco, com a galinha. E outra informação preciosa, científica, a carne do peixe é impregnada de compostos fosforados. Aí vem as radiações luminosas que esterilizam o ambiente. E vou mais longe. A Irlanda, um mecânico do automóvel não podia dar essas informações, não. Olha aí, os nossos técnicos também sabem como manipular o oxigênio da sala. O oxigênio que nós estamos respirando é composto por 2 átomos. Eles transformam o oxigênio que nós respiramos em ozônio, composto por 3 átomos de oxigênio. Sabe o que a ciência está me dizendo? 98% dos micro-organismos que a ciência conhece são sensíveis ao ozônio. Então, não tem infecção. Bom, como correlacionar a existência de um planejamento inteligente de Deus para a vida com as doenças da infância? Sabe por que eu perguntei a eles? Fiz essa pergunta? Porque lá no Hospital Universitário de Pedro Ernesto, onde eu sou cirurgião, tratamos de um paciente com tumor maligno no pescoço do tamanho da cabeça do paciente. Tumor maligno. Estava comprimindo a traqueia, abrimos, não estava conseguindo respirar. Algumas semanas depois o paciente morreu. Idade do paciente, 6 meses. E quando nós fizemos a tomografia da mãe, o tumor já aparecia no ventre materno antes da criança nascer. Cadê Deus? Está passeando? Está distraído? Está dormindo? Estão percebendo a necessidade das informações científicas? Que líder religioso vai me dizer por que Deus deixou isso acontecer? Eu estou com uma neta com 9 anos que, quando a minha nora estava com 3 para 4 meses de gravidez, foi picada pelo mosquito da Zika. Minha neta nasceu com microcefalia. E a criança não tinha nem nascido. Não fala, não anda, não come, está com uma sonda no estômago para não morrer de fome. Bom, graças a Deus está na minha família, né? Resposta do Frederic. Entenda os tumores como aspiradores das impurezas do espírito e tudo se esclarecerá. Mas se a criança nem nasceu, como é que as impurezas foram parar lá? Todo mundo aqui sabe, em vidas passadas. Existe uma lei universal de causa e efeito. Não adianta, cara. Você pode fazer o que você quiser. Deus não vai te impedir de nada. Agora, aquilo que leva ao sofrimento do próximo vai ficar impresso no teu perispírito. Então, nós não vamos esconder nada quando passarmos por lá de lá. E muitas vezes essas impurezas que nós depositamos e as deformações causadas no perispírito por nós, pelo comportamento equivocado, vão necessitar de corpos físicos futuros que, através de doenças, corrijam o perispírito e aspirem as impurezas. Então, muitas vezes, a doença vai funcionar como remédio, ou vai funcionar como freio, para que eu não proceda a comportamentos equivocados. Certo? Então, quer dizer, então os tumores são aspiradores das impurezas do espírito. Bom, eu sou cirurgião. Quantas impurezas foram aspiradas por um tumor de 22 quilos que eu tirei do paciente? 22 quilos. Sabe o que aconteceu? O professor se aproximou de mim e falou assim, olha, eu não estou entendendo. Você escreve, fala de que tumores malignos funcionam como aspiradores das impurezas que estão no espírito. E o espírito é imortal. Professor. Então por que você opera os seus pacientes? Por que você não deixa o câncer continuar limpando as impurezas? Olha que pergunta. Professor, eu, como médico, eu não sei até onde deve ir o sofrimento de ninguém. Então eu faço tudo que tiver ao meu alcance para curar, aliviar e consolar. Porque o tal Criador, que eu não entendo, só tenho certeza que ele existe, atua nas criaturas através das criaturas. Aí o professor abaixou a cabeça e aceitou. Certo? E já caminhando para o término,
Frederic, qual a razão espiritual para a síndrome de Larsen? Resposta: a Inquisição. Sabe por que eu fiz essa pergunta para ele? Uma reunião pública entre uma senhora empurrando uma cadeira de rodas. Na cadeira de rodas, a filha com 30 anos. Toda deformada nas articulações. Punho, cotovelo, ombro, coluna, joelho, tornozelo. Nas articulações. Aí o Frederic, atuando incorporado no médium, se aproximou de mim e falou assim: Paulo César, veja o que nós fazíamos na Inquisição. Nós? Sim. O grupo de Frei Luís é oriundo da Inquisição. Eu uso aço e ferro como cirurgião para aliviar e curar, porque quando era da Inquisição, usava para torturar e para matar. E muitos dos pacientes que são colocados na minha frente foi alguém que eu torturei, matei em vidas passadas. Imagine se eu não tivesse o esquecimento. Eu ia ter condições emocionais para ser o que eu sou? Bem, eu me aproximei da mãe da menina e perguntei o nome da doença. Síndrome de Larsen. Nunca tinha ouvido, anotei e cheguei em casa e abri o Google. É uma doença genética incurável. Foi descrita por Joseph Larsen, um cirurgião ortopédico, em 1950. Daí o nome, Síndrome Larsen, de Larsen. Afeta 1 em cada 100 mil indivíduos, então é uma doença rara. E altera um único gene, chamado FNLB, no cromossoma 3, que gera uma proteína chamada filamina B. Se o gene está errado, a filamina B vai estar errada. E onde é que entra essa proteína? Na conjugação das articulações do feto. E o que acontece então com as articulações? Se soltam sem trauma. Bem, então é isso aqui que acontece. Sem trauma. A criança nasce e as luxações continuam. Então foi esse o quadro que foi me apresentado, a síndrome de Larsen. Percebam que as alterações estão nas articulações, no joelho, no cotovelo, no ombro, na coluna. Bom, se eu estivesse dando aula para estudante de medicina, acabou a aula. A doença genética é incurável, trata, mas não tem cura, acabou. Como eu estou diante de uma plateia espiritualizada, vou dar mais um passo. Vou mostrar algumas das lesões causadas pelos instrumentos de tortura da Inquisição. Eles amarravam, ou eu também, né, os punhos da vítima pelas costas e elevavam pelas costas a vítima ao ar. Imagine com essa torção a dor que a vítima sofria. Ainda tinham cuidado de colocar pesos no tornozelo. Algumas vítimas, eles soltavam a corda, antes que a vítima chegasse no chão, prendia a corda de novo. Os braços da vítima se desprendiam do seu corpo. Os braços ficavam na corda, o corpo se desprendia e a vítima morria de hemorragia. Aqui está o trapézio e aqui está a roda. Olha a posição que colocavam as vítimas, colocando pesos cada vez mais pesados nos seus tornozelos. Na roda, puxa os braços para cá e leva os pés para lá. Quando eu vi as lesões causadas por esses instrumentos, estarrecido, percebi que eram idênticas às causadas pela síndrome de Larsen. Não tem saída. Aquilo que eu faço, que leva ao sofrimento do próximo, vai ficar grafado no meu perispírito, que já está sendo estudado pela nossa ciência com outro nome, campo morfogenético. E essas alterações vão alterar quem? O ADN na formação do corpo. Então, não existe milagre, nem existe sobrenatural. Tudo que eu estou falando para vocês vai ser apresentado em congressos de medicina do futuro, nas escolas de medicina, nos livros de medicina. Eu vou desencarnar e vou reencarnar. Vou entrar para uma faculdade de medicina outra vez. Eu acho que a primeira coisa que vão fazer comigo vai ser recolher células da minha mucosa bucal e fazer um exame cuidadoso do meu ADN. Se eu tiver uma genética propícia à medicina, serei desenvolvido por profundos estudiosos do assunto, que serão os professores das escolas de medicina do futuro. Daí o nome de um dos meus livros, A Medicina Mediúnica do Futuro. Bem, e caminhando para o término, estão me reconhecendo aí, quero que eu tire a máscara. Eu acho que é importante que tudo que está sendo colocado aqui, todo mundo aqui conhece médico, que isso chegue a esses colegas, bota um livro na mão deles, joga a semente. Eu não entro em nenhum centro cirúrgico que eu considero um ambiente sagrado, assim como uma enfermaria, assim como um ambulatório, assim como um consultório,
sem colocar essa imagem na minha mente. Que Deus me proteja, sempre é bom pedir. Porque eu não estarei sozinho. Eu estou cuidando do casulo e a vida está na borboleta. Quem é que está cuidando da borboleta? Colegas que estão comigo e com todos os médicos da terra que honram a sua profissão. Nós não os vemos, não os ouvimos, não temos sensibilidade mediúnica. Segundo, os teus corpos são constituídos pelos mesmos elementos que os nossos, informação de André Luiz, porém com átomos em plano de vibração mais elevado. Então nós não os vemos nem os ouvimos, mas eles estão conosco. E eu ouso afirmar, repito, ouso afirmar que muitos dos sucessos que nós temos com os nossos pacientes não teríamos sem essa ajuda imponderável aos nossos pobres 5 sentidos. Bem, então, o que eu acho que eu tenho que fazer? Botar a luz em cima do candeeiro. Não é isso que Jesus aconselhou que nós fizéssemos? Então, aconselho a todos que estão acreditando no que eu estou falando, pega um livro aí, A Face Oculta na Medicina, dá de presente para o médico, joga semente. É provável que ele vá ser tocado. Acredito que sim, porque está acontecendo com muitos colegas. Que aí me procuram sorrateiramente, e me contam coisas que passam com eles na sua profissão. E que eu não tenho coragem para falar nem com a família. Intervenção mediúnica. A prece é uma poderosa ferramenta para nós médicos. Nós utilizamos, um CTI, ele utiliza a prece como uma ferramenta, um centro cirúrgico, eu uso. Bem, então eu encerro com algumas palavras de saudação à Maria Santíssima. Muito agradecido pela gentileza, pela educação com que me receberam, pelo convite que me foi feito, honroso, e que ela abençoe a todos que aqui estão e as suas sagradas famílias também. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida nos seus dons mais supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, ó Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Dentre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito é o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Que assim sejas para sempre, ó divina soberana, o refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Muito obrigado. Meus irmãos, eu queria, até junto, o doutor Paulo falou para cada um de nós, se nós pudermos, no caso, adquirir esse livro, ou outros espetaculares que ele tem, estão ali fora, ao lado da cantina, tá? E, é claro, espalhar, como o doutor Paulo bem disse, essa semente. Isso é um ato missionário de cada um de nós. Foi o ato realizado pelos evangelistas que, através deles, nós estamos hoje unidos e sabendo da existência do nosso Mestre Jesus, da passagem dele aqui na Terra. Então, esse será um ato de cada um de vocês para, se não conseguir ler, se não desejar ler, mas divulgar essa linda semente. Porque através dessa semente nós estamos espalhando o bem
estamos espalhando esperança de que não existe só essa vida. Existe muita vida além dessa vida. E, como ele disse, né, eu acho que é uma missão de todos nós. É uma missão de cada um, porque ninguém veio aqui por acaso nessa manhã de domingo. De alguma forma, de alguma maneira, aqueles nossos guias, os bons espíritos, né, nossos anjinhos da guarda falaram, pô, vamos lá ver, vamos lá escutar, vamos lá aprender nessa manhã. E trouxeram cada um de vocês aqui. Então, o que aprendemos hoje e o que nós vimos como prova é de que, e ainda mais eu falo assim com muito carinho do Dr. Paulo, né, de que nós somos a terra de Frei Luiz. Né, a terra que assim, ele viveu boa parte da vida dele aqui, no Sagrado Coração de Jesus. Então, ao nosso querido Frei Luiz, que hoje traz o seu filho querido até nós. Então, é um ato que vocês vieram aqui, tenho certeza, porque Frei Luiz, com certeza, a falange dele, com certeza, algum deles vieram falar assim, vamos lá, vamos hoje nos encontrar com, vamos dizer assim, com a verdade da vida. Né? E hoje o Lar do Inácio não é o Lar do Inácio. Hoje o Lar do Inácio é a sede do Lar do Frei Luiz, com seu representante, e tenho certeza, com a luz de Cristo. Então eu quero agradecer ao Dr. Paulo por vir do Rio, né, nessa manhã, e vir aqui à casa, agradecer de todo o coração, agradecer a cada um de vocês que estão aqui presentes, né? E eu queria pedir um gesto de amor ainda maior, gratidão ao Dr. Paulo, que ficássemos de pé e que juntos pudéssemos, de alguma forma, de alguma maneira, né, vibrarmos oração para esse verdadeiro obreiro de Jesus, a esse verdadeiro irmão que tem rodado não só o Brasil, mas o mundo, levando essa palavra magnífica. Então, doutor Paulo, essa oração é para o senhor, para a sua família, para a sua netinha, que vem de todos nós com todo amor. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Pois vós sois o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Uma salva de palmas, mais uma vez, com carinho. Amigos, entes queridos, somos irmãos, não é? Há uma informação preciosa para todos que aqui estão. A psicosfera dessa sala está tão pura que médicos espirituais estão percorrendo essas fileiras e cuidando de doenças que nós nem desconfiamos que temos. Tamanha é a pureza da psicosfera que hoje se instalou. Graças a Deus. Graças a Deus. A quem sabe cantar Quanta Luz para ajudar esses anjos? Quem pode puxar para mim? Eu não canto porque minha voz é terrível. E já o doutor Paulo vai sentar aqui e fazer a dedicatória aos livros, tá? Oportunidade única, hein, gente? Quanta luz, cadê meu coral? Tá por aí? Aí. Então vamos lá. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, minha alma cresce
aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós.